Muito bem, a expectativa é de retomada justamente da agenda, né, do presidente Lula lá em Brasília, depois das festas de final de ano. Então, a rotina volta a ser iniciada, portanto, lá em Brasília. Essa é a promessa. O presidente deve se reunir no Palácio do Planalto com ministros. A Luciana Verdolim está conosco ao vivo, diretamente lá de Brasília, para trazer essa atualização. Quer dizer, Luciana, agora a expectativa da retomada, um ano importante, né? O governo termina com muitas implicações negativas, a questão econômica, dólar em alta, enfim. A agenda não promete ser muito complicada e desafiadora, portanto, neste ano de 2025. E também nós não podemos esquecer, né, Luciana, que também começa toda a etapa também eleitoral, pré-eleitoral para 2026. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, Matos, Lívia, bom dia a todos, uma boa semana a todos. Aqui no Palácio do Planalto, a expectativa é pela volta, né, ao trabalho do presidente da República. Desde que ele se submeteu a uma cirurgia em São Paulo, ele não vinha aqui ao Planalto. Continuava trabalhando, mas estava se dividindo entre o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, e a Granja do Torto, que é como se fosse uma casa de campo da presidência da República aqui em Brasília. Hoje já tem agenda aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã. Expectativa essa semana também para a reunião, né, que o presidente vai devolver aqui ao Palácio do Planalto obras que foram danificadas durante as invasões do 8 de janeiro de 2023. Tem expectativa de abraço simbólico aqui à Praça dos Três Poderes, que já está, inclusive, com segurança reforçada. Já tem caminhão, já tem corpo de bombeiros aqui, um pente fino está sendo passado aqui na Praça dos Três Poderes para garantir que nada ocorra, nenhum tipo de problema ocorra na próxima quarta-feira. Daqui a pouco, o presidente Lula chega aqui ao Palácio do Planalto, a agenda começa às 9h da manhã, o chefe do gabinete pessoal da presidência da República e o chefe do gabinete adjunto de agenda são os primeiros compromissos do presidente Lula. Logo depois, ele se encontra com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo já está trabalhando, sabe que vão ser necessárias novas medidas de corte de gastos. Apesar de negar que essas medidas estejam em elaboração, o governo sabe que vai ser necessário encaminhar novas propostas ao Congresso Nacional e o ano começa também na área econômica. A agenda do ministro Haddad é às 10h da manhã. À tarde também tem agenda grande, com agenda ampliada com vários ministros aqui no Palácio do Planalto. 3h da tarde, o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, ministro da Cidade Substituto, ministro da Secretaria de Comunicação Social, a secretária executiva da Casa Civil e o presidente da Caixa Econômica Federal serão recebidos aqui na Presidência da República. Para o início agora de janeiro, também tem expectativa de reunião ministerial. O presidente, no entanto, quer esperar que todos os ministros, né, vários estão de férias ainda, vários estão de folga, retornem aqui à capital do país para fazer essa reunião ministerial. Deve avisar, inclusive, que vão ser necessárias mudanças, melhor dizendo, aqui na administração federal. Expectativa é de que o ano comece também com reforma ministerial para reacomodar os aliados aqui dentro da administração federal. Luciana Verdolim, daqui a pouco ela retorna conosco na programação da Jovem Pan. Valeu, Luciana. Um momento agora de análise aqui no Jornal da Manhã desta segunda-feira. A Deise Tchocari e também o Cristiano Beraldo, eles estão conosco e agora eles vão participar deste Jornal da Manhã. De fato, então, Deise, começo com você. A expectativa é de um ano extremamente desafiador para o governo e, é claro, para toda a população brasileira. Seja bem-vinda. Oi, Marcelo, bom dia, Beraldo, prazer estar com vocês, amigos da Jovem Pan. Marcelo, desafiador é um nome, né? Esse vai ser um ano bem importante para o presidente Lula, para o Palácio do Planalto, especialmente num cenário político como o que a gente tem hoje, que está bastante fragmentado, com cobranças crescentes, né? O Legislativo tem cobrado muito, as emendas parlamentares. Agora, em fevereiro, a gente tem a eleição das casas, né? Da mesa diretora do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, a capacidade do governo em consolidar a agenda vai depender de articulações bem habilidosas com o Congresso Nacional, né, onde essas forças políticas elas devem permanecer divididas agora nesse ano de 2025. Além disso, o governo tem os desafios econômicos, a pressão internacional por uma liderança mais assertiva em temas globais, como as mudanças climáticas. Isso vai exigir do presidente Lula
um equilíbrio entre pragmatismo e visão estratégica, e o governo vai ter que manejar o pessimismo que existe em torno dele, né, o pessimismo do mercado, o pessimismo dos próprios eleitores que não veem essa progressão econômica que o governo tem falado tanto, para transitar entre essas expectativas populares e os limites institucionais, né, Marcelo? Então, vai ser um ano de prova para o governo Lula, vai ser um ano em que ele vai ter que testar toda a sua governabilidade para chegar em 2026 com um mínimo de capital político, mas o desafiador é a palavra. Bom dia, Deise, bom dia, Marcelo, Lívia, Paula, e bom dia à nossa audiência. Nesse início dessa primeira semana útil de 2025, a gente vê essa agenda, né? E eu faço uma distinção, porque o Brasil fala muito de sextou, quando, na verdade, nós precisamos mais de segundou do que sextou. Nossa semana tem que ser mais produtiva para o Brasil andar e compensar todas essas decisões e as prioridades que vêm de Brasília, que não estão alinhadas com os interesses da população brasileira. A gente está numa situação muito delicada do ponto de vista econômico, a situação fiscal do governo é horrorosa, indica que teremos muitas dificuldades de cumprir metas elementares de investimentos, ou seja, o Brasil não vai poder contar com avanços básicos, elementares, que ele precisa em tantas áreas, mas não faltará dinheiro para fazer política. Então é com isso que o governo conta, é com isso que o governo está no horizonte para conseguir construir a sua base de apoio, não para avançar com agendas que estejam alinhadas com as necessidades da população brasileira, mas sim com agendas que o ajudem nas eleições de 2026, que tudo indica serão eleições muito desafiadoras para esse governo. E a gente vê uma série de cortinas de fumaça, coisas que não têm a menor importância, como, por exemplo, ter uma proteção, um policiamento maior no dia 8 de janeiro de 2025. Sinceramente, ninguém está ligando a mínima para o 8 de janeiro de 2025. Será um dia como outro qualquer, fora os discursos ideológicos para dizer que a democracia do Brasil está em ameaça. Papo furado que a gente conhece, isso vai acabar em censura e restrição de direitos da população brasileira. Então, meus amigos, vamos trabalhar, porque a turma lá só vai fazer a nossa vida mais difícil.